Boa tarde, gente. Meu nome é Rafael Efrem, eu sou professor do IFPB, Instituto Federal da Paraíba. Sou doutorando pela FAUSP, que aí eu estou pesquisando sobre ensino de história do design. E juntamente a Ricardo Cunha Lima, Rafael Ancara e Almir Mirabô, faço parte da organização desse grupo. E aí aproveito para agradecer a presença dos membros do grupo de estudo, políticas, retóricas e histórias da visualidade. E já temos mais de 170 inscritos e 60 pessoas confirmaram a presença hoje. E nesse segundo encontro, Ricardo Cunha Lima irá debater o tema metáforas políticas e como elas nos dividem. O tema e o texto de hoje introduzem ao grupo a teoria das metáforas cognitivas, proposta pelo Georges Lakoff, considerando sua aplicabilidade em questões políticas. Ricardo é designer, ilustrador, infografista, artista, professor adjunto da UFPE, que é a Universidade Federal de Pernambuco, doutor em design pela ESD, que é a Escola Superior de Desenho Industrial, e é membro e sócio fundador do podcast Visualmente. Sua área de pesquisa é a visualidade, visualização de informação e a retórica visual. Como muitos já sabem, esse encontro será gravado e veiculado posteriormente. Inclusive, o primeiro encontro já está disponível como vídeo e podcast nos canais do Visualmente. No entanto, o debate com os membros inscritos não será veiculado, e aí vocês podem, então, ficar mais à vontade para debater sem restrições. Então, agora eu passo a palavra para o professor Ricardo. Ricardo, com você. Vocês conseguem me ouvir bem? Queria agradecer essa introdução do professor Rafael Efrem, que, como sempre falo, é a razão pela qual está tendo esse grupo. Quer dizer, foi uma coisa que a gente estava querendo encontrar uma desculpa para poder debater certos temas. Como ele está fazendo o doutorado dele, ele estava interessado em debater certas coisas. E aí a gente ficou pensando se fazer isso com uma aula e tal. Aí falei, não, bora fazer um grupo de estudo aí. Agora, assim, deu um trabalho enorme, assim, mas de qualquer jeito ganhou uma dimensão interessante. Hoje, só para vocês saberem, eu estou usando, para falar de metáforas, eu estou usando uma camisa folclórica pernambucana, tá? Aqui tem, deixa eu ver se vocês conseguem ver, tem a perna cabeluda aqui, esses são os mitos urbanos recifenses. Então, falar de metáfora, eu vim usando a roupa metafórica, tá? Beleza, então deixa eu botar aqui para compartilhar. Então, muito bem, hoje a gente vai falar e vai debater, né, essa questão das metáforas políticas e como elas nos dividem, né? E como vocês vão ver, a gente vai estar falando sobre esse texto do George Lakoff. E, para começar, eu acho interessante a gente pensar um pouco na retórica, em geral, tá? Então eu vou começar falando um pouco sobre retórica, lembrar para vocês que a retórica, ela não é só uma teoria racionalista clássica, não. Ela é um tipo de maneira de você preparar as pessoas para a prática. Então, ela, na realidade, ela fala sobre como a linguagem tem como sua natureza um aspecto persuasivo. Por isso que ela é tanto uma técnica quanto uma arte, tá? E ela está sempre procurando criar empatia com o interlocutor, isso do ponto de vista prático. Agora, ela também funciona como um método de análise de compreensão da linguagem. E é uma das mais antigas. Então, você vai encontrar lá na Grécia Antiga, tá? Já debates acalorados sobre as questões da retórica. Então, assim, a gente não vai poder entrar muito nisso, depois a gente vai poder entrar mais nisso nos debates com o Daniel Portugal, mas Platão, né, que vocês devem conhecer, né, figura famosa da história da filosofia, ele era um aristocrata, um monarquista, e ele propunha ideias absolutas sobre o mundo e sobre a comunicação. Embora ele fosse um mestre da retórica, os textos dele são muito bem escritos, ele usa a retórica o tempo todo. Mas ele achava a retórica uma maneira problemática, né, de se valorizar a comunicação. Já Protágoras, que nasceu na pobreza, defendia a democracia, ele tinha uma outra posição política, ele via a importância desse relativismo que a retórica propõe. Tá? Então, o que é isso? Precisa entender nesse debate, e esse debate, no fundo, tem muito a ver com o que a gente vai debater hoje. Tá?
a ideia de que o relativismo aqui nesse contexto não é que não existem verdades, mas que existem muitas verdades. E cada grupo tem a sua verdade, tá? E para você poder se comunicar com determinados grupos, você tem que saber utilizar a retórica, tá? Então, você pegando essa ideia de cada pessoa, cada grupo é um mundo, o que é o terreno comum entre elas, tá certo? É o contexto cultural. Então, esse contexto cultural, os valores morais, tudo isso são os fatores que você tem que estar atento quando você quer se comunicar com alguém. Não adianta você ter uma verdade absoluta sua, uma verdade, não precisa nem ser absoluta, qualquer uma que seja, e você não conseguir comunicar isso com outras pessoas e não conseguir trocar ideias com outras pessoas, tá? Então, esse é o ponto que a gente vai chegar quando a gente chegar em Lakoff, tá? Então, um exemplo que eu dou muito em graduação, mas agora eu estou começando a usar em pós-graduação também, tá? É que eu acho ótimo, que é o Keanu Reeves. O Keanu Reeves é uma dessas figuras que dominou o mundo da cultura e das mídias sociais, e eu acho ele interessante para a gente ver, dependendo do Keanu Reeves que a gente está falando, você vai usar um tipo de representação diferente, tá certo? Um estilo retórico diferente para cada um deles, tá? Então, se a gente olha, por exemplo, a primeira aqui, que é uma foto do Keanu Reeves sendo, vamos dizer assim, ele com uma pessoa normal na rua, você tem uma foto que não tem um tratamento especial, foi tirado sem iluminação especial, ele aparece com a barba grisalha dele e tal. Aí você está ali como estilo, você está trabalhando com o realismo jornalístico, a ideia do factual, tá? Mas já você vai aparecer numa revista, aí você já vai, ela é mais produzida, ele usa uma roupa que sugere, tá certo, uma determinada posição social dele, etc. A foto em preto e branco e tal. E aí você, ele como personagem, você tem várias maneiras diferentes que ele é representado. No próprio filme, como eliminação, trabalhando um tipo de realismo fictício. Ele, por exemplo, quando fazem propaganda, publicidade dele, para relacionar, por exemplo, o fato dos filmes não serem muito realistas, eles lembrarem o realismo da história em quadrinho, tá certo? Aí você bota no estilo de nanquim de história em quadrinho. E um dos mais interessantes é o John Wick, como uma obra de arte feita pelo Jackson Pollock. É uma propaganda que me parece sugerir que o filme não é totalmente não realista, então o que ele faz parece quase um balé, eu acho, de você mata as pessoas de uma maneira artística, vamos dizer assim, que eu acho que tem um pouco essa do John Wick. Embora eu não seja um grande fã do John Wick, eu acho interessante essa maneira. E essa daqui fica bem um figurativo abstrato, interessante. Mas qual é a figura mais importante, a representação mais importante do Keanu Reeves nos últimos anos? Não é o Matrix, cara. É certamente o Sad Keanu, tá? Sad Keanu, eu acho que é a maneira que a gente, retoricamente, mais interessantes, inclusive, é legal que a gente vai ter depois a Bárbara Emanuel falando, que fez pesquisa com a retórica dos memes. É interessante porque você tem um realismo factual, que tiraram uma foto do Keanu Reeves comendo, eu não sei o que ele está comendo, mas se fosse no Brasil seria um pão de queijo. E aí você tem também as convenções e a ironia, né, que tem nas convenções dos memes. Então, me lembro até que quando criou esse meme, tinha uma brincadeira que era assim, dizendo que assim, eu realmente adoro atuar. Como é que é? E quando eu atuo, eu não sou eu mesmo, né? Quer dizer, só para intensificar a ideia de que ele é uma pessoa triste. Aí eles fizeram a Taylor Swift, Sad Taylor Swift. Depois botaram aquele aplicativo eu nem sabia que existia esse aplicativo do Microsoft, para avaliar a expressão dele, se ele está triste, se ele está neutro, se ele está... Tem bonequinho você pode comprar do Sad Keanu, tá? Então, assim, o que eu acho interessante é exatamente isso. Ele estava fazendo sei lá o quê, tá? Quando estava sentado ali, provavelmente pensando em nada, descansando, e isso se transformou, vários grupos diferentes interpretaram de maneiras diferentes, chegou a virar uma brincadeira, tá certo? Então, o ponto principal disso tudo foi de uma forma revolucionária, assim, na época, no final do século XIX, foi sintetizado de uma maneira que eu acho perfeita pelo Nietzsche, tá? Que as verdades são ilusões, e aqui eu tomo cuidado da palavra ilusão, porque o Nietzsche ele usa a linguagem dele às vezes um pouco agressiva, tá?
E isso pode ser interpretado retoricamente diferente, dependendo do que você vê. Mas o que hoje a gente chamaria de, o que ele está chamando de ilusão, hoje a gente provavelmente usaria uma linguagem mais pós-moderna de construção, tá? Então, assim, as verdades são construções ou ilusões, as quais esquecemos que são ilusões. São metáforas que se tornaram gastas. Então, o mundo da linguagem, seja ela verbal ou visual, ela é construído por metáforas, tá? Então, essa coisa de a gente tem que pensar a verdade de uma maneira um pouco menos ingênua, talvez. Ingênua não sei se é uma palavra forte, tá certo? Mas a gente tentar entender a natureza da linguagem como uma coisa metafórica. Então, eu vou mostrar muito brevemente alguns estudos de design sobre retórica, figuras de retórica, falar um pouco os problemas disso, bem rápido, e depois eu vou entrar na questão do texto do Lakoff das metáforas políticas. Então, o ponto principal é que a gente, no design, a gente tem um problema retórico forte, que é a ideologia da neutralidade, tá? Que eu não vou entrar profundamente aqui, mas acho que muitos de vocês já conhecem isso. E um dos casos clássicos de uma grande teórica, que eu gosto muito, mas que defendia uma ideologia problemática, era que a tipografia precisava ser invisível. A boa tipografia, ela não pode chamar atenção, ela tem que ser invisível, ou seja, ela tem que ser neutra, tá? Isso minimiza o contexto cultural, e a gente teve uma tipografia que virou a representante disso, que é a Helvética, tá? A Helvética virou a tipografia da neutralidade. Assim, ficou representando uma fantasia de que existiria neutralidade. No auge do modernismo, uma figura muito importante foi o Gibbon Zip, resolveu estudar a retórica visual, até inspirado num texto que tinha saído um ano antes do Roland Barthes sobre retórica visual, que também foi um texto seminal que mudou tudo. E aí ele afirmou, a partir dos estudos dele, que informação sem retórica é uma fantasia. Não existe informação pura, tá? Que era uma ideia que as pessoas meio que defendiam, sabe? Estava meio que ali subentendido na ideologia, tá? Quando ele faz isso é muito interessante, porque ele era profundamente modernista. O texto mesmo tem alguns gafes modernistas no meio, assim, mas é a partir do estudo dele, isso que eu acho interessante, é a partir da pesquisa que ele realmente começa a ter que abandonar isso. E é muito interessante que ele fez essa informação todo mundo na época conheceu e ninguém levou isso adiante. A gente só foi ver uma mudança nesse sentido muito para os anos 80, 90, que a gente começa a ver realmente os designers começando a debater um pouco essas coisas através da pós-modernidade. Eu pego bem essa tradição e levo ela dentro da área do design de informação. Tem uma parte do design de informação que é muito ligada à retórica visual, e eu uso o estudo da metáfora para poder tentar atacar os argumentos de neutralidade do design de informação, especialmente na área de visualização de informação e dos designers que na área de visualização de informação tem muitos engenheiros e pessoas da área de informática que defendem a neutralidade como uma coisa desejável e possível. Eu acho isso mais difícil ser feito na área das ciências humanas, assim, porque parece um pouco absurdo hoje em dia, a essa altura, a gente está defendendo esse tipo de coisa. Mas nas ciências exatas você vai encontrar ainda muito isso. Tem manuais de como você deve fazer, a maneira correta, e vários preconceitos e tal. Então eu tento mostrar e como é que você pode projetar atento às metáforas e como você também pode analisar e entender as metáforas que estão por trás dos gráficos estatísticos, dos infográficos, da visualização de informação. Tá? Aqui no caso, eu vou falar bem brevemente, é um gráfico de barras, que em vez de ficar em pé, né, o gráfico está as barras subindo, ele inverteu a posição, o design inverteu a posição para parecer que as barras parecem sangue escorrendo, porque o tema é o preço sangrento do Iraque. Então, o preço aí está sendo representado pelo sangue escorrendo. Então, ele continua utilizando informação precisa, mas ele não precisa se colocar numa posição de neutralidade política. Pelo contrário, ele se posiciona politicamente sobre os dados que estão ali, tá certo?
E esse artigo está é um capítulo do livro DataVis em Perspectiva, que tem vários trabalhos interessantes, foi editado pela Júlia Janella, e assim, é um trabalho que o Rodrigo Medeiros também, e assim, é um trabalho que eu recomendo muito vocês, quem tiver interesse, procurar, e eu, claro, disponibilizei para vocês lerem. Eu não posso deixar de mencionar, para encerrar essa parte aqui, o trabalho de Hans Wester, que é colega meu na UFPE, na pós-graduação, e Hans é um pioneiro dos estudos de retórica visual e de metáforas na área de memória gráfica. E aí ele pega anúncios pernambucanos e ele vai discutindo questões de gênero, questões de racismo, temas que, na época, ele foi bastante pioneiro, assim, não eram temas que ainda estão difundidos como eles são hoje em dia. E, assim, eu ia até apresentar um pouco do trabalho do Hans, só que não vai dar tempo, infelizmente. Mas eu sempre tento passar, até quando eu e o Rafael nos apresentamos recentemente num congresso, eu mostrei um pouco o trabalho do Hans, acho fantástico. E está nesse livro, que até recentemente estava online, tá? Que é Imagens Comerciais de Pernambuco, editado pelo Silvio Campelo, mas eu não estou encontrando mais, não, então eu não vou, o Silvio vai ficar chateado, mas procure um Silvio para conseguir, se ele ainda tem esse livro disponível. Então, gente, assim, a metáfora, ela, para ficar bem claro qual é o papel dela, esse processo onde você faz comparação entre coisas que têm natureza diferente. Então, você, na realidade, você fala de uma coisa, e aí você vai, para você falar de uma coisa, você fala de outra completamente diferente. O que seria literalmente absurdo, né? Mas a gente compreende, às vezes, muito melhor uma coisa fazendo esse tipo de correlação. Então, o homem é o lobo do homem, que é uma metáfora famosa de Thomas Hobbes, Homo homini lupus, do grande filósofo pessimista, né? O que ele está fazendo? Ele está pegando emprestado a ferocidade do lobo para o homem. O lobo, é óbvio que o homem não é um lobo, mas ele pode ser feroz como um lobo. Tá? E aqui a mensagem dele é que o lobo é a ferocidade do Estado, porque ele está fazendo uma crítica, não exatamente uma crítica, mas ele está, aliás, nem é uma crítica que ele está falando, está dizendo que para você ter controle social, para a sociedade funcionar, você precisa dessa ferocidade do lobo. Ele está na uma visão pessimista, dizendo, olha, não tem jeito, a sociedade precisa do lobo para a gente possa controlar, ter algum mínimo de controle social, né? Então você vê que a metáfora está funcionando, até aí eu peguei um exemplo político para a gente ver como as metáforas funcionam. E o Lakoff, que é o Lakoff, aí tem várias pronúncias para o nome dele, ele teve um papel muito importante na pesquisa de metáfora, porque ele mostra com clareza como a metáfora é utilizada no dia a dia. Metáfora normalmente é relacionada com uma coisa mais poética, vamos dizer assim, inclusive chamada de uma linguagem especial, tá? Mas ele mostra que, na realidade, ela é o feijão com arroz do nosso dia a dia. E é claro que o feijão com arroz é uma metáfora, né? Então, para pegar uns exemplos dele aqui, o mais famoso dele é a argumentação como guerra, tá? Então, quando a gente está falando sobre argumentar alguma coisa, a gente fala que eu destruí os argumentos de fulano e ganhei o debate de ideias, tá? O embate de ideias. Então, você está trabalhando a ideia de destruição, de embate, todas essas metáforas de guerra para falar sobre uma conversa com a pessoa. Ele diz que isso tem um papel político importante, tá certo? E tem um papel a maneira como a gente socialmente imagina o que é uma conversa. Ele falou, por exemplo, numa sociedade que tivesse outra concepção de si mesma, talvez a metáfora fosse uma dança. A gente pode estar, por exemplo, na dança, a dominação ela é consentida, pode ser do homem ou da mulher dominando na dança. Então você pode ter uma relação completamente diferente ali, onde você não está tentando destruir o argumento, você está tentando acompanhar a outra pessoa. Talvez a metáfora seria acompanhar, estou tentando acompanhar suas ideias, tá certo?
A ideia de troca, por exemplo, é uma metáfora muito diferente da metáfora do embate de ideias, né? E, é claro, a gente vai ter metáfora como futebol, como guerra. Então, aqui na Arena Pernambuco, o teste de fogo do Brasil dentro do FIFA, se fosse literal, né? Às vezes acontece no futebol, literalmente acontecendo esse tipo de coisa, mas no caso aqui é só uma metáfora, né? E a metáfora que mais, talvez a mais poderosa de todas, que se usa muito em publicidade, e foi a metáfora que levou o Lakoff a começar a fazer essas análises, que é a vida como jornada. Ele disse que começou a se interessar por isso quando tinha uma aluna no meio da aula, começou a chorar, e aí as pessoas pararam para saber, e ela estava muito chateada porque o namorado tinha terminado com ela e tal, e ela começou a falar sobre isso, e durante a conversa ela foi usando metáforas, usava a ideia de jornada e tudo, e ele, a partir desse momento é que ele começou a perceber que a importância de a gente estar prestando mais atenção na metáfora como um elemento cotidiano. Tá? E aí, para a gente ver um uso para o design, para a sociedade contemporânea muito grande da metáfora, na publicidade. Tá? Vocês conhecem o Don Draper, né? Que é o personagem do Mad Men, e tem uma cena onde ele diz que ele tenta explicar o que é a metáfora da publicidade contemporânea, a partir dos anos 60, né? E que eu acho que tem sido assim até hoje. Que ele não vende mais o produto, ele vende a própria pessoa que vai consumir o produto. Então, o que ele está fazendo? Olha só, a ideia é bastante... Ele parece um filósofo falando sobre isso no meio do programa, assim, da série. Que ele diz o seguinte, que ele, por exemplo, você vai vender um chocolate tipo Hershey, tá? Que é um chocolate vagabundo normal, como qualquer, tipo Bis. É um pouquinho melhor que o Bis, mas é mais ou menos tipo chocolate. Ele não tanto faz a Hershey's. O que ele está vendendo, por exemplo, é a lembrança de quando você era pequeno, e aí a sua família, você ganhava um chocolate do seu pai ou de alguém da família e tal. Então, quando ele vai vender, ele não vai trabalhar em cima do chocolate, ele vai trabalhar em cima da lembrança. Então, o que ele está vendendo são experiências, tá? O que leva, claro, os economistas a não deixarem a gente esquecer que a gente está comodificando tudo, inclusive nossas próprias experiências. Então, o chocolate, ele é uma metáfora de uma lembrança sua. Então, quando eu vejo uma publicidade de chocolate desse tipo, ele está acionando metaforicamente suas minhas próprias lembranças. Então, você vê que é ardiloso o negócio. Então, como é que funciona a metáfora para o Lakoff, assim, para a gente poder entender bem, tá? Vamos pegar o amor é fogo que arde, que é essa metáfora famosa do Camões. Você tem o fogo que arde e o conceito do amor, tá? O conceito do amor é uma coisa abstrata. Assim, se a gente fosse debater o amor, por exemplo, não daria o tempo desse nosso encontro para poder debater isso. Agora, o fogo que arde é uma coisa concreta. Se você meter a mão no fogo, você queima, você sabe o que é. Você sente o calor, você entende a relação do calor com a paixão do amor, tá certo? Então, você torna concreto algo que é abstrato. Então, ele tem um papel quase didático, de uma certa maneira, também. Tá? Nem todas as metáforas funcionam necessariamente dessa maneira didática, mas sim nessa relação. Tá? Então, para a gente entender isso, eu peguei uma ilustração para a gente ver isso na visualidade. Tá? Por exemplo, essa ilustração aqui mostra a ovelha Dolly, e a lã da ovelha Dolly é uma impressão digital. O que é isso? É uma crítica ao papel social da genética ou da clonagem. Né? Só que aí ele trabalha duas metáforas dominantes aqui. A primeira é a digital como identidade. A gente relaciona a digital como identidade por causa da identidade que a gente carrega no bolso. E aí o que ele está dizendo? Que a identidade, a genética, ela tem potencialmente tem a potencialidade de apagar nossa identidade genética. Porque através da clonagem, se a gente começar a clonar seres humanos, a gente não vai usar mais o nosso gene, a gente vai usar um gene comprado, né? E aí essa crítica tem no filme Gattaca e etc. E fez teve muito efeito nos anos 90, né? A outra metáfora é a própria ovelha Dolly. Ela representa a própria clonagem. Agora, pensa bem, em 1996, quando surgiu a clonagem da ovelha Dolly,
as pessoas não sabiam direito como é que funcionava a clonagem. A gente mal entende hoje em dia, mas na época muito menos. Então, o que é que você vê? Você pode usar a ovelha, para os jornalistas, era muito prático usar a ovelha Dolly como a representação da própria clonagem, que é um conceito abstrato, complexo. Já a Dolly é fofinha, acessível, todo mundo conhece. Né? Bem, essa foi a introdução à metafora cognitiva, tá? Para a gente poder entrar no livro. Esse livro, aqui eu apresentei de uma maneira bem simples, mas a teoria do Lakoff ela teve um desdobramento acadêmico muito forte. Tá? Esse livro é um livro muito mais popular. A teoria dele é mais interessante e ela usa como base a metáfora cognitiva dele, tá? Mas ela funciona muito mais para criar engajamento político nas pessoas. Então você vai ver que ela tem fragilidades no argumento e tal, nem tudo dela é muito fechadinho, não. Mas eu acho que ela provoca um debate interessante, que é isso que eu queria que a gente começasse com uma coisa mais acessível, né? Para depois a gente ir tornando ela mais complexa nas outras palestras. Então, o ponto principal do livro dele, que é Não Pense no Elefante, é a ideia do enquadramento político, tá? O enquadramento no debate político. E que foi uma coisa que, só para aqui fazer um pouquinho de ethos para ele, foi tão forte que ele chegou a se tornar um conselheiro do Partido Democrata nos Estados Unidos. Então, ele ganhou vários pontos aí políticos com isso. Então, por que ele se chama Não Pense no Elefante? Ele está se referindo a um caso muito forte político americano, que foi quando o Nixon foi acusado de corrupção, e isso acabou levando ao impeachment dele. E num debate que você pode encontrar no YouTube, numa apresentação que ele fez pela televisão, ele fez um erro clássico, assim, retórico. Ele chegou e disse que eu saúdo esse tipo de investigação porque as pessoas precisam saber se o presidente deles é ou não é um ladrão. Bem, eu não sou um ladrão. Quando ele fez isso é muito interessante entender como é que funciona a comunicação do ponto de vista cognitivo, tá? Ele inundou a mente das pessoas com a ideia de ladrão. Se você quer se defender, você não diz que você não é um ladrão, você diz assim, eu sou inocente. Porque você associa para as pessoas a ideia de inocência, não a ideia de roubo, ladrão. Você não toca nesse assunto. Porque quando você faz isso, o ladrão é uma metáfora. Ele tem a possibilidade de associação enorme. Então, ele aciona nas pessoas as associações metafóricas com ladrão. Tá? E é isso que ele vai colocar que é o enquadramento. Então, o que é esse enquadramento? Tá? É quando você... Eita, isso aqui acabou correndo, mas tudo bem. É quando você tenta se comunicar levando em conta os valores morais e a visão de mundo da pessoa com quem você está, ou o grupo com quem você está querendo se comunicar. Tá? Então, o enquadramento, então, é essa visão de mundo, são esses valores, são essa base, isso é uma visão um pouco essencialista, assim, mas essa base moral do grupo com quem você está conversando, ou simplesmente a maneira como ele compreende a base dele para compreender o mundo. Tá? E aí o Lakoff propõe que a esquerda e a direita, né, que no caso aqui, porque é os Estados Unidos, você vai ter os democratas e os republicanos, né, a direita e a esquerda. A ideia de família, segundo ele, é um elemento muito importante para você poder entender o discurso deles e a maneira como eles compreendem as coisas. Tá? Então, para o conservador, a família, a base da família é um pai, é uma coisa masculina, austero, disciplinador. E para a família progressista, a família de esquerda, é um pai ou uma mãe cuidadora. Tá? Um exemplo disso, você pode pegar o Donald Trump e o Bernie Sanders, tá certo? O Bernie Sanders, inclusive, dos americanos, ele é um pouquinho mais à esquerda do que a maioria dos democratas. Então, o Donald Trump diz, eu sou um pai muito bom, mas eu não sou um marido muito bom. Então, para ele, ser marido bom não interessa, porque o que interessa é o papel do patriarca. Tá? Então, como pai, ele é um pai disciplinador, ele é um cara bom. Já o Bernie Sanders diz, se você não tem como cuidar dos seus veteranos, não vá para a guerra. Então aí ele está dizendo que a guerra é muito importante, mas cuidar
ele não está desconsiderando a importância da guerra, tá? Especialmente um país bélico que nem os Estados Unidos. Mas cuidar dos veteranos é mais importante. Então você vê que um trabalha a ideia de cuidar, o outro trabalha a ideia de disciplinar. Tá? A gente tem, você vê aqui no Brasil uma semelhança nisso, o Lula falando, eu gosto de cuidar. Né? Quer dizer, o Lula, ele chega a trabalhar muito a ideia do cuidar, muito na retórica dele. Então, de onde é que ele tirou isso? Essa parte mais, assim, do ponto de vista de método, qual foi o método que ele usou, tá? Ele foi quando ele começou a colocar essas ideias, as pessoas, os amigos que eram religiosos, começaram a dizer, olha, você tem que ler o trabalho do James Dobson, que nos anos 70 fez um livro que foi muito influente do ponto de vista moral nos Estados Unidos, e a direita é muito influenciada por esse livro. Então ele usa como base os livros do James Dobson, tá? Especialmente o Ouse Disciplinar, que foi lançado no Brasil na época. Pelo que eu entendo, assim, me parece que nesse momento onde as pessoas estavam começando a dizer que se discutir se tinha que não bater em criança e tal, como parte da educação, isso era muito forte nos anos 70, ele diz que você tem que ter a ousadia de disciplinar, porque se você ama, você tem que disciplinar. Então qual é a ideia? Que quando você disciplina, você ensina o certo e o errado. Tá? E aí essa é uma ideia conservadora de que a família vai passar para você o que é certo e errado. Não é você que vai trazer o certo e errado, não. Então, o Lakoff coloca que as crianças, para o Dobson, as crianças nascem mais no sentido que elas querem o que é bom no ponto de vista delas. Não o que é certo, que é o que os pais ensinaram. Então você vê que tem toda uma estrutura conservadora de preservação das ideias e não mudança de valores, tá? Isso tem um desdobramento, por exemplo, eles usam esse argumento politicamente para atacar qualquer intervenção do governo, né? Aqui no Brasil a gente usaria para atacar a Bolsa Família, coisas desse tipo. Por quê? Porque você está indo de encontro a um outro valor deles, que é a ideia de que os filhos, você ensina o certo e o errado para o filho e depois ele vira uma pessoa autônoma. Você não precisa de influência de ninguém. Então a ideia do Estado intervindo é problemático. Além disso, eles têm também uma crença muito grande, o Dobson defende muito isso, essa metáfora da mão invisível do mercado, tá? Que é moral você trabalhar para o seu interesse próprio. A mão invisível do mercado é uma metáfora que o Adam Smith usa, mas que não é especialmente importante na teoria dele, mas que foi, assim, foi meio que pega de assalto, assim, pelo economistas de direita, especialmente a escola de Chicago, por exemplo, é famosa por usar isso como se fosse uma base dos argumentos. Influenciou muito a Margaret Thatcher, chegou a influenciar o próprio Bill Clinton também, com essa ideia de que o mercado se autorregula, você tem que deixar o mercado trabalhando por conta própria. Para os religiosos, me parece que é uma ideia de que a mão do mercado seria a própria mão de Deus, tá certo? Seria essa coisa que se você tem que deixar ela trabalhar sozinha, você não pode ter intervenção do mercado, como é a intervenção do Estado, né? Então, no livre mercado, o correto é ajudar a si mesmo. Isso maximiza a mão invisível do mercado e no final todo mundo se dá bem. O errado é ser bonzinho, ser o do-gooder, que os americanos usam. Que aí você ficar tentar ajudar os outros. Tentar ajudar os outros atrapalha tudo, tá certo? Bagunça o sistema todo. É uma ideia muito estranha, mas exatamente, o bom samaritano. Acho perfeito o exemplo. Melhor tradução, bom samaritano. Mas aí, como tem um sentido religioso, eu não sei se eu posso usar o bom samaritano, que aí vira uma metáfora confusa para eles também. Entendeu? Porque é sempre isso, Rafael, são associações que as pessoas fazem. Né? Por isso que eles não usam bom samaritano, eles usam o do-gooder. E aí, essa é a base do argumento. Eu acho que ele tem uma análise muito, eu acho interessante, crítica que ele faz à direita, mas ele também ele faz um cenário do que é a esquerda. A esquerda dele, eu acho que a análise dele é mais fraca, inclusive eu não entendo muito bem de onde é que ele tirou aquelas referências, mas ele faz uma crítica que eu acho interessante à esquerda, que é há uma tendência na esquerda de se acreditar num mito iluminista, que ele chama, que é uma ideia racionalista de que a verdade nos liberta.
E isso na comunicação não é assim que funciona. Isso é o contrário da ideia do enquadramento. Entendeu? Então, ele chega a afirmar que ele acha que a esquerda tem dificuldade de pensar estrategicamente. Tá? A direita tem mais facilidade para entender a questão do enquadramento. Tá? E tem uma penetração na comunicação social usando esse tipo de recurso de uma maneira eficiente. E nos últimos anos, a gente tem visto isso muito nas mídias sociais, né? Como a extrema-direita soube entender bem os recursos da mídia social. Né? Quem meio que faz essa autocrítica é o Pepe Mujica, quando ele diz que a esquerda se divide por ideias e a direita se une por interesses. Essa é uma frase que muita gente já deve ter ouvido dele. E eu acho o Pepe Mujica uma pessoa que eu tenho muita empatia por ele. Inclusive, ele agora eu soube recentemente, ele está com câncer. Né? E o que o Lakoff coloca é que nos Estados Unidos, nos anos 50, ser conservador era uma coisa extremamente problemática, era considerado um palavrão. E aí eles começaram a se organizar. E nos anos 70, a direita se organizou e hoje ela é um grupo unido por interesses. Tanto que ela se desune por interesses também. Sempre é um jogo em volta dos interesses e ela passou a ter vamos dizer assim, uma base conservadora religiosa, tá certo? Que eles usam muito para trabalhar as ideias deles, tá? Já o Lakoff, todo o argumento do Lakoff é para poder ajudar a esquerda a despertar para a importância do enquadramento e não simplesmente comunicar a verdade para as pessoas, entender o contexto dos outros, tá? Que infelizmente nos Estados Unidos isso aconteceu muito nas universidades, as universidades, os grupos, os políticos republicanos começaram a criar think tanks nos Estados Unidos, tá? E esses think tanks, eles estudaram muito a questão do enquadramento. E depois a gente viu os resultados disso nos últimos anos na política. E por muitos anos tem acontecido. Né? Para eu ir fechando, eu queria mostrar um exemplo que eu acho que me fez pensar sobre essas questões do Lakoff recentemente, que foi esse cartoon que não sei quem foi que colocou isso, surgiu lá no Twitter do MTST e causou muita confusão. Tá? A imagem do Jesus Cristo na cruz e do lado um grupo de romanos. Uma cena tirada em preto e branco de um filme, sei lá. E aí um dos soldados romanos diz assim: bandido bom é bandido morto. Bem, para o grupo progressista de esquerda, está claro que isso é uma ironia. Ele está fazendo a comparação entre conservadores religiosos e os romanos, e mostrando a ironia de que o mesmo discurso que os romanos estariam usando é o discurso de muitos conservadores religiosos. Tá? O que é curioso é que, aí, corroborando a visão do Lakoff, que, na realidade, os conservadores, quando viram esse cartoon, ficaram indignados e ignoraram completamente a ironia. Eles leram literalmente o que está acontecendo aqui e viram isso como um ataque à religiosidade. Então, para eles, o argumento cai dentro de uma metáfora que está muito forte nos últimos tempos, chamada cristofobia. Tá? Não tem absolutamente nada a ver com cartoon, mas é assim que os grupos estão lendo isso. E tem acontecido uma coisa recente também que a gente pode debater, com um gesto que a skatista fez nas Olimpíadas, e que as pessoas tiraram conclusões e começaram a criar embate político complexo que não tem absolutamente nada a ver com o que estava acontecendo lá. Bem, eu entrei na internet e fui pesquisar cristofobia, tá? E aí fui ver... Bem, eu já sabia, claro, que o Bolsonaro tinha feito um apelo à comunidade internacional, vamos fazer um combate à cristofobia, quer dizer, fez isso na ONU, quer dizer, para a vergonha do país inteiro, em 2020. Mas, assim, eu fui ver, tem muitos livros sobre cristofobia. Tem livro em espanhol, e muitos fazem essa relação de cristofobia como sentindo que o feminismo
é uma maneira, é um tipo de cristofobia. A educação que trabalha conceitos que as pessoas eventualmente não gostam e tal, são também uma forma de cristofobia. Agora, qualquer especialista vê qualquer artigo de jornal que seja, obviamente, de uma fonte confiável, diz que é um absurdo existir o conceito de cristofobia, porque se tem uma religião que não é perseguida no Brasil, é o cristianismo, tá certo? Isso é completamente fantasioso, essa ideia, né? É uma perseguição completamente fictícia, né? Então, assim, você vai encontrar, por exemplo, muitas religiões de raiz africana, dia sim, dia também sendo atacadas fisicamente. As pessoas vão lá e destroem as coisas e tal. E, assim, quantas igrejas cristãs você conhece que são destruídas? Na minha vida, assim, nunca acompanhei, vi uma coisa desse tipo. Mas acontece muito com outras religiões. Agora, acho que aqui a perseguida é o cristianismo, nessa concepção, né? O que isso é, na realidade, uma estratégia política, tá? Para poder unir, vamos dizer assim, criar um enquadramento e unir o grupo conservador cristão, tá? Para as pessoas debaterem isso e não debaterem outros temas, né? Para eu fechar mesmo, uma coisa que eu achei muito interessante é que eu fui procurar nos livros de cristofobia e tinha um chamado Marx e Satã. Tá? E aí equivale o marxismo ao satanismo. Tá? Isso é um trecho do negócio, que Marx começou a vida como uma pessoa temente a Deus. É difícil não rir, gente. Assim, por fim, ele se tornou um adorador de Satã, que participava regularmente de práticas e hábitos ocultistas. Por que eu botei esse livro aqui? E botei um foguinho no livro, tá? Porque, gente, se você for procurar o livro Cristofobia, ele recomenda esse livro como um livro frequentemente comprado junto. Isso é engraçado, gente, mas isso é trágico também, tá? Porque ele transforma a esquerda não num movimento político democrático, tá certo? Possibilidade de pessoas escolherem qual a posição que eles querem, mas sim numa metáfora conservadora negativa, tá? E equivale marxismo a satanismo, esquerda a satanismo, quer dizer, coisas que tornam a relação com membros de família impossível, tá entendendo? Qual é o debate que você vai ter? Você não pode ter um ponto de vista diferente, porque você é um satanista, tá entendendo? Então, isso é a importância desse tipo de a gente despertar para esse tipo de coisa. Tá? Então, gente, como diz o Lakoff, as metáforas são mecanismos poderosos da mente, tá? Elas são essa matéria-prima que molda a nossa percepção estética, política e a nossa visão de mundo. Eu encerro aqui a parte de apresentação. Eu coloco um desenho que eu gosto muito de colocar nas apresentações, porque é só para contar a história por trás desse. Esse desenho tem um professor amigo meu que me chamou para colaborar num livro dele, e ele pediu uma ilustração, e eu mandei essa, acho que eu mandei um pouco atrasado, não sei. E ele acabou não incluindo no livro. Eu fiquei assim, muito triste. Então, adoro fazer, quando eu faço alguma apresentação, botar essa ilustração para dar uma função para ela. Ilustrações, elas precisam de vida, sabe? Então, eu coloquei aqui. E convido vocês a debater, tá certo? E tomar cuidado com o duplo sentido da palavra metafórica, né? E encerro aqui a apresentação para a gente começar o debate. Obrigado, professor Ricardo, pela sua fala. Gente, e aí? Eu li o texto, Ricardo, do George Lakoff, para poder pronunciar, né? Eu não sei, o correto é Lakoff, porque o nome dele deve ter uma origem que não é americana, né? Então, acho que é Lakoff, mas o pessoal fala Lakoff, eu não sei. Sim. E aí ele fala, né, que a gente não deve agir dentro do enquadramento do outro. A gente precisa fortalecer o nosso enquadramento na hora de pautar as nossas propostas. Só que aí, como é que você dialoga com o outro se você não joga a discussão no enquadramento do outro para que o outro consiga entender? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Como é que eu vou conversar com outra pessoa se eu não trouxer os fatos do debate, é isso? Não é isso. Se a pessoa só consegue compreender aquilo que está dentro do seu enquadramento,
certo? Sim. E, ao mesmo tempo, ele fala que a gente, no debate, não pode usar a linguagem do outro. Como é que eu vou... Não. Eu já entendi. Você não vai usar a linguagem do outro. Você vai levar em conta o enquadramento do outro. Porque a linguagem do outro, o que ele quer dizer é o seguinte: eu não vou usar as metáforas negativas dele. Então, por exemplo, eu tenho que tomar cuidado quando eu falo, por exemplo, de esquerda e estou falando com uma pessoa que tem uma posição conservadora, que ele entende de esquerda como satanismo. Então, eu vou, na realidade, conversar com ele. Eu vou dar um exemplo que eu acho o Lula sabe usar isso bem. Por exemplo, quando ele vai conversar com a população como um todo e vai falar sobre a gente precisa, a ideia de que a gente precisa gastar mais, a gente precisa, a população precisa de mais, não do mínimo. Porque lembra que a gente tem essa metáfora neoliberal de que a gente tem que trabalhar com o mínimo, sempre o mínimo. Isso, quem fala isso são os multibilionários, quer dizer, a contradição não está clara para as pessoas. Que a pessoa bilionária diz que a gente tem que gastar menos, tá entendendo? Aí o que o Lula fala, adoro essa metáfora, que fez um sucesso enorme na época, que foi o seguinte, que a gente tem que, como é que é? É que ele falou? O importante é ter uma, como é que era? Adoro, gente, imitar o Lula, desculpa. Mas assim, você tem que ter uma varandinha. Olha a metáfora interessante. O apartamento tem que ter uma varandinha, tem que ter uma coisa extra para soltar um punzinho. Olha só, o punzinho, a metáfora do punzinho do Lula eu acho maravilhoso. Porque que ele está dizendo? Cara, você está morando num apartamento apertado com a família toda lá dentro, soltar um pum, você está criando um caos, tá certo? No ambiente. E aí o que ele usou? O apartamento como se fosse o Brasil, tá certo? Como se fosse a própria sociedade que a gente vive, tá? Então a gente precisa de uma coisa extra, precisa de um conforto, tá certo? Uma varandinha para soltar um pum, porra, tá entendendo? No mínimo, soltar um punzinho, tá certo? Olha que maneira inteligente de trabalhar isso, tá certo? Ele está trabalhando com metáforas que as pessoas conhecem, que as pessoas entendem. Ele usa uma linguagem popular, tá certo? Ele se coloca, o ethos dele é do homem popular, tá certo? Então ele está o tempo todo trabalhando de forma inteligente. Infelizmente, nem sempre as pessoas da esquerda têm essa inteligência retórica. O Lula é um cara que se comunica muito bem, entende essa retórica. Acho que às vezes, é uma opinião minha, acho que ele está ficando um pouco, ele tem dificuldade de usar novas tecnologias e novos recursos de comunicação, mas os tradicionais ele é mestre. Mas você vê muitas vezes as pessoas da esquerda não chegam, dizem as verdades e ficam indignados que as pessoas não concordam com eles. Os fatos que ele são completamente... Você pode checar, vai na internet e você checa. Tá? O Lula não está, no discurso do Lula nesse momento, ele não estava interessado se as pessoas concordavam ou não. Ele estava conversando com o referencial deles. Né? Eu acho que é por aí que ele não usou o Lula como exemplo, eu que estou usando, mas acho que é por aí que ele está falando. Reconhecer que a gente tem o Daniel Bueno, que para mim é um grande professor de ilustração e um dos maiores ilustradores brasileiros, assim, e uma pessoa que eu adoro pessoalmente, assim. Eu gosto de ter gente que eu gosto muito, assim, sabe, para estar aqui. E aí, eu acho muito interessante também essa teoria para a gente poder falar sobre ilustração também, viu, Daniel? Acho que isso é uma coisa que a gente pode estar debatendo também, como uma possibilidade de teoria para a ilustração, porque a ilustração tem muitos problemas da maneira como as pessoas pensam em ilustração, né? Enquanto você fez essa apresentação incrível, né, que eu adorei, tudo muito claro, didático, assim, nossa, fiquei anotando aqui. Eu fiquei pensando, obviamente, em ilustração, né, e mesmo em artes plásticas, Exatamente. né, e a gente vai lembrando de casos. Bom, primeiro eu fiquei pensando no uso dos recursos tradicionais de ilustração como imagem dupla, né, como a metáfora alimenta esses recursos, né, então o que a gente chama de trocadilho visual ou Exato. imagem dupla tem uma conexão muito forte, está sempre lidando com metáforas, e você mostrou isso claramente aí em 2 casos, né, aquele da ovelha, da coisa genética, e gostei daquele exemplo também sobre a cristofobia, né, a visão diferente, a leitura tão diferente desses 2 grupos, né, que a gente está considerando, e fiquei, a partir dali, pensando em casos recentes, como aquele do Jean, né, o Jean Galvão, que fez aquela tirinha para a Folha de São Paulo, e ele estava comentando uma tragédia
da inundação no Rio Grande do Sul, e aí teve um surto de chilique nas redes sociais. Conta pro pessoal só como é que é o cartoon, o pessoal Então, saber. o curioso é que eu não lembro exatamente 100%, eu lembro que era uma família em cima de um telhado, que é o que sobrou, estava tudo inundado, e eu lembro que tinha uma criança chorando, uma lagriminha, e algum comentário que eu não lembro agora, e o curioso é que entrei na página do Jean para encontrar essa charge e não encontrei, né? Ele tirou. Claro. De tanta dor de cabeça que deu para ele. Exato. Mas o fato, assim, é que isso é muito comum, até se a gente levar para as artes também, né? Porque a área da esquerda gosta de lidar com as verdades e mostrar, às vezes, a realidade desagradável, ou algo que, para a cabeça conservadora, é mais ofensivo, né? Exato. E, às vezes, para a gente, nudez, qual é o problema? E vira uma polêmica para a cabeça conservadora. Então, são modos de enxergar muito diferentes. A gente mostra, vamos dizer, um assassinato, de repente, numa ficção, numa obra de arte, para a gente uma denúncia, uma coisa de chegar próximo daquela realidade tensa, complexa, e para a cabeça simplificadora, talvez, da direita, você está provando aquilo. Né? Exatamente. Começou a ter casos assim, com exposições, né? Muitas exposições de arte que Sim, exatamente. E eu acho que a gente não pode esquecer que o que eu acho que o Lakoff, o argumento dele é fraco, é quando ele fala sobre a esquerda. E aí a esquerda, ele não vê também que a gente faz um processo simplificador, Sim, tá certo, das exato. coisas. A gente também tem a nossa simplificação, que é também não querer entender o ponto de vista do outro, tá certo? Exato. Porque o outro é um idiota, é uma pessoa que não está trabalhando com fatos, etc e tal. Mas eu não vou querer trazer agora polêmica disso, mas recentemente a gente sabe que a situação que está acontecendo na Venezuela está dando interpretações das pessoas ignorando certos fatos ali também. Então quando a gente quer ignorar certos fatos, a gente também ignora, tá? Então assim, é complexo assim. Mas eu vou passar aqui para o professor Marcos, assim, que também está nos honrando com sua presença aqui. Fala, Marcos, por favor. Então, boa tarde para todo mundo. Queria só parabenizar e agradecer ao Ricardo. Eu tinha dito para o Ricardo que eu estava muito animado para ver essa fala dele. É um tema que me interessa. Eu acho que, enfim, repetindo ali o que o Daniel acabou de falar, foi super didático, organizado, e que eu acho que tem uma coisa que eu sempre insisto em dizer, desse poder, não só da metáfora, mas de uma espécie de dimensão discursiva ou retórica também, das figuras de linguagem, dos valores, que, generalizando, me parece que não costuma ser, na teoria do design, muito valorizado. Exato. Então, eu acho que, enfim, você conseguiu... Fiquei muito feliz aí de ver a maneira sintética e, ao mesmo tempo, objetiva com que você apresentou esse tema. Aí eu vou atrapalhar um pouco. Não, manda. Uma das coisas que a gente ficou... só uma coisa que eu tenho que falar aqui, que é sempre esses momentos, assim, dá uma nostalgia gostosa, assim. É a nossa natureza meio confrontadora, porque a gente não... É muito engraçado, eu e o Marcos, assim, e a galera do Visualmente, a gente não consegue concordar com nada. Não sei se você já ouviu os programas que a gente faz de cinema, cara, assim, o Marcos também já fez vários, assim, a gente discorda de tudo. Não às vezes entre a gente. Não, mas não necessariamente só entre a gente, não. A gente gosta de levantar a divergência, assim, no papo, assim. Mas manda aí, tá aqui para isso. Não, uma coisa que me chamou a atenção de maneira positiva foi quando você mencionou o Nietzsche ali, um pouco depois de falar do relativismo e tudo, e essa ideia dele, que é fundamental, né, na filosofia dele, da verdade como uma metáfora, né, ou ilusão, mas enfim, justamente como uma construção. Acho até que ele usa o termo mentira. Exatamente, ele usa mentira. Uma mentira que a gente esqueceu que é mentira, mais ou menos isso, né? Exato.
E ele costuma ser muito criticado justamente por uma espécie de ceticismo absoluto, principalmente de um ponto de vista bem materialista, né, que é quase que contemporâneo a ele, de que, assim, essa dimensão metafórica, discursiva, ou mesmo dos valores, né, da genealogia da moral, ele antecipa isso em relação ao nível epistemológico empírico ou dos fatos. E isso, digamos, é muitas vezes lido como um idealismo, no sentido de não ser materialista. Exato. Eu sei que, assim, a intenção não era se aprofundar nisso e tal. Não, mas eu acho mas... interessante, só para a gente... eu acho que essa posição que eu estou propondo aqui da metáfora, que é influenciado pelo Lakoff, mas o Lakoff é só mais uma voz, como você sabe, Marcos. Assim, a gente tem inúmeros autores e eu acho que o próprio pós-modernidade toda é, de uma certa maneira, muito conectada com essa ideia, né? Mas essa ideia da construção, ela tem um aspecto muito idealista mesmo, que a gente começa a ver o mundo das ideias, entre aspas, aqui sem querer citar Platão, mas o mundo das ideias, ela tem uma vida própria, tá certo? Que se você não tiver atento a ela, você não... Cara, você não está entendendo o que está acontecendo, né? Assim, mas é só para mostrar que eu acho que você não está puxando um assunto de fora, não. Acho que tem tudo a ver. Então, e agora que você falou, a gente vai, né, puxando cada coisa. Me lembra até de um debate, você falou do Platão, né? Exato. Os sofistas, inclusive, né, essa tradição sofista é bem anterior a Platão e ao próprio Exato. Sócrates. Eles tinham um ponto de vista, de certa forma, similar ao de Nietzsche, né? A gente vê em Gorgias, por exemplo, falando que, assim, o Logos... O próprio Derrida faz uma defesa muito boa de uma maneira que a gente não consegue entender direito quando ele escreve, mas assim, é muito boa a defesa que ele faz a os sofistas, né? Então, que os sofistas, quando vão defender que o Logos, no sentido de discurso, mas também de imaginação, de ficção, é o que molda a realidade, é algo relativamente próximo, epistemologicamente, à posição do Nietzsche, né? Exato. E por incrível que pareça, muitos desses sofistas, como o Gorgias, o Protágoras, que você mencionou, mesmo o Isócrates, chamavam esse tipo de posicionamento e defendiam isso sob o nome de materialismo, propriamente. Olha que é o contrário exatamente, do materialismo marxista. Exatamente. E o marxismo tem marxismos, né? Os vários marxismos, né? Porque a ideia do materialismo, você vê mesmo, a gente estava... cara, que você me estimula a falar, eu gosto de interromper. Continua seu raciocínio, cara, vai-se embora. Fala. A gente tem que tomar cuidado para não transformar aqui num podcast, assim. Exatamente. Mas o que eu ia perguntar é justamente a posição... Inicialmente eu ia perguntar justamente a posição do Lakoff, mas eu estou mais interessado na sua posição. Eu também prefiro a minha posição também. Às vezes eu não concordo muito com o Lakoff, não. Eu acho que às vezes ele sabe por que eu não gosto do Lakoff? Ele faz muito sucesso entre o pessoal das ciências exatas, tá? Porque ele tem a base do argumento dele é cognitivista, cujas premissas eu nem sempre concordo, tá vendo? Aliás, eu já tive um debate com o Daniel sobre isso também, e eu concordo com ele, assim. As premissas dele, não sei se me interessam, tá entendendo? Então, só para complementar isso, a impressão que eu tenho, não do Lakoff, mas assim, generalizando da prática do design. Sim. Por uma questão de quase segmentação, principalmente, assim, vendo de fora, assim, no campo da infografia, por exemplo, você recebe como uma espécie de dado bruto, propriamente dados. Então, informações ali que você tem que transformar e mexer. Essa divisão do trabalho já, digamos, estabelece uma hierarquia epistêmica de, assim, os dados são esse é o fato. Exato. Então, a impressão que eu tenho é que os designers já estão acostumados a partir de uma premissa de que a metáfora e toda essa dimensão, ela é algo acrescentada posteriormente Exato. ao domínio empírico factual, que é o contrário ali do que o Nietzsche vai propor.
Eu queria saber justamente sua posição sobre Isso, inclusive como infografista e designer. Né? não, essa pergunta é maravilhosa, cara. Assim, eu só não sei se a gente vai ter tempo para desdobrar toda ela, mas assim, tem uma coisa interessante que quando eu comecei a pesquisar infografia, eu já trabalhava com infografia há muitos anos, né? E aí, e o Daniel estando aqui sabe que muitos infografistas são ilustradores, e são ilustradores, são infografistas, mas o trabalho que você faz normalmente com ilustração editorial tem uma natureza completamente diferente do trabalho que é feito na infografia. Quando você trabalha com infografia, você trabalha com um tipo de desenho até mais realista, embora o desenho às vezes seja simbólico realista, né? Que é aquele desenho do pictograma e tal. Já na ilustração editorial, você é totalmente nietzscheaniano, sabe? Você já considera que a realidade e a fantasia estão misturados ali dentro, tá vendo? O cartoon já é um terceiro campo, que aí ele tá no meio termo ali. Ele trabalha muito, a metáfora dele é mais a ironia, mas o tipo de representação tende a ser mais naturalista, né? Você está trabalhando com fatos e tal. É muito interessante ver diferentes retóricas, sabe? E eu vejo poucas pessoas debatendo sobre essas questões, né? Por isso que eu acho interessante a gente poder estar, nós designers, estar pensando sobre isso, porque às vezes o pessoal levanta essas questões interessantes, mas como eles não conhecem, né? E não são do design, eles acabam não chegando nas coisas que a gente já vem naturalmente para a gente. Quando você está trabalhando em infografia, o pessoal do Isotype é um exemplo forte, né? E o pessoal criou esses primeiros pictogramas lá na Áustria, na época que estava surgindo o nazismo, né? Eles não sabiam, mas estava que nem a gente, assim, não sabia que o Bolsonaro estava aparecendo no Pânico e ninguém sabia que aquilo ali ia destruir o país. Mas assim, estava acontecendo isso. Eles estavam lá com o governo de Weimar, e eles estavam tentando fazer um governo de esquerda, um governo de centro-esquerda, assim, para poder salvar a Alemanha, né? Depois da Primeira Guerra Mundial. E aí eles criam um método para se criar esses infográficos do Isotype com clara divisão de trabalho e clara ideia de que você tem a separação, tem os especialistas, tem os transformadores da informação e tem, para você atender o público, o designer estaria ali como transformador de informação e o arte finalista, né? Que hoje morreu esse negócio, o arte finalista agora virou o Illustrator, né? Você é o designer e você pegou o trabalho também disso. E aí o especialista é a pessoa que vem com os fatos, ele não vem com opinião nenhuma, ele faz a pesquisa, ele levanta os dados e ele entrega para você, tá certo? O que eu acho que a gente ignora, e aqui eu tenho que fazer uma pequena homenagem ao meu pai, que foi uma pessoa que era super modernista, mas ele sempre falou sobre isso. Quando eu comecei a me interessar por retórica, ele falou, eu falei, cara, a gente precisa discutir mais isso em design. Ele falou, cara, quem tem que discutir isso? Porque quando você lida com o cliente, quando você lida com o problema, você está lidando com retórica. O que eu acho que ele está querendo dizer? A realidade da comunicação é retórica. Você tem essa hierarquia que ele está fazendo, que o Otto Neurath, o pessoal do Isotype estava fazendo, não é assim que a gente trabalha. A gente está ignorando toda a cozinha retórica da criação daquele negócio, tá certo? Por exemplo, é o caso que eu já falei da última vez aqui, da fotografia da Gabriela Biló, tá? Que ela botou uma foto do Lula estilhaçado e tal. Cara, a Gabriela Biló não bolou essa ideia sozinha, tá certo? Aquilo ali foi provavelmente uma coisa comissionada pela editoria do jornal, tá entendendo? Ninguém fala sobre isso. Cara, isso daí, a gente não tá falando sobre todo um jogo retórico complexo. Cara, quem é profissional do mercado sabe que essa é uma das partes mais complexas a negociação retórica sobre aquilo. A pessoa te passa uma ideia. Aí as pessoas não dizem, não, ele manda um briefing por escrito. Antes fosse, né? O cara teve um sonho ontem, tá entendendo? Aí eu tive umas ideias, isso aí me lembra o meu sobrinho. Quer dizer, tem toda uma realidade complexa, retórica, que faz parte do projeto, tanto como aqueles dados frios lá que a pessoa levantou na internet, tá entendendo? Nesse ponto, eu sou meio pós-modernista e eu acho que o pós-modernismo tem seus problemas, assim, mas tem uma coisa que eu acho interessante, que é a posição do Derrida, que foi meio popularizado aqui através da Alan Lupton. Mas a ideia que é interessante dele na gramatologia é que ele está propondo que para você construir o argumento,
Porque ele está, na realidade, eu não vou entrar aqui, depois você vai poder, o Marcos vai poder falar melhor sobre isso, que é o Foucault, ele meio que abre as portas quando ele começa a falar que a ideologia não é uma coisa imposta pelas pessoas, a ideologia é uma coisa que às vezes é construída pelo Estado, pelos micropoderes, etc. E tal. E o Derrida, ele amplia esse debate, eu acho, quando ele vem e fala que, cara, a maneira como é construída a informação é importante. Então, assim, isso abre espaço para a gente discutir a editora, as pessoas que estão envolvidas, quem está interessado. Hoje em dia a gente se acostumou a perguntar a quem interessa esse discurso, tá certo? Então, quem é que está querendo falar isso? É um homem que está falando isso? É uma mulher? Quem é essa pessoa? Qual é a história dela? Essa ideia da neutralidade do discurso, não, fulano falou isso, foi a posição da Gabriela Biloc, coitada. Imediatamente todo mundo derrubou ela, bichinha, assim. Que era, disse, não, isso aqui é um argumento totalmente... como é que era que ela usa o termo? Polissêmico, né? Qualquer coisa pode entender qualquer coisa. Claro que não, isso foi publicado na primeira página da Folha de São Paulo, cara. Isso tem um poder gigantesco, tá entendendo? Daniel, você sabe a diferença entre a gente publicar a capa de um livro e fazer um cartoon na primeira página do jornal, cara? Isso daí é completamente diferente. Pode ser a mesma imagem, ela vai ser lida de uma maneira diferente. Tá, ô, Ricardo, e no caso da Gabriela tinha esse problema também, a meu ver, que não estava claro o que tinha de manipulação, o quanto que aquilo era uma ilustração, na verdade, e uma Exatamente. fotografia, né? Quer dizer... As pessoas não sacavam. Essa falta de clareza é um problema, eu acho. Porque ela fez uma sobreposição, que na realidade, para mim, é equivalente a usar o Photoshop, só que ela usou a câmera fotográfica. Ela fez uma sobreposição e tal, e aí, e não está claro, não está escrito embaixo, montagem, sobreposição, não tem nada. Tem ali um fato, parece que a gente encontrou a foto estilhaçada, Deus mandou uma mensagem para a gente através de uma fotografia, tá entendendo? E não tenha dúvida de que muita gente interpretou dessa maneira. A gente também não pode esquecer que um fato que acontece é um fato, é a mão invisível de Deus. Cara, olha, tudo isso está em jogo nessas coisas, sabe? Então, eu acho que eu não sei se eu estou respondendo bem, Marcos, mas assim, a resposta tem uma cozinha por trás de tudo que é construído, tá certo? Que as pessoas não estão querendo entrar nisso. E aí ficam criando esse mito do artista, do fotógrafo, do designer, do ilustrador, como se ele fosse uma pessoa que vivesse no vácuo, fala as coisas, tá certo? Ou os dados, não, os dados estão lá, é só você olhar os dados. Meu amigo, se não fosse isso, não tinha um livro clássico chamado Como Mentir com Estatística, que é um livro velhíssimo, que praticamente ninguém conhece. De onde é que vieram esses dados? Quem é que para quem interessa esses dados, quer dizer, então, e o próprio processo projetual, que é uma loucura, assim, é um processo criativo extremamente complexo, né? A gente tem uma pessoa com a mão levantada, Carolina, e tinha uma outra pessoa, mas acho que desistiu. Acho que só tem Carolina agora com a mão levantada. Então. Alex, que estava com... Alex, que assistiu viu, Daniel? Eu uso esse método de trabalhar com infografia, com ilustração e metáforas e imagens duplas, como você pegou muito bem. Eu uso nas aulas de ilustração e o Alex foi meu aluno. É a minha vez de falar? É alguma coisa assim? Não é você que falou, Alex? Sim. Eu tinha levantado a mão porque é do assunto passado, assim, que tinha me vindo um questionamento que eu pensei na dificuldade que existe hoje nessa questão da metáfora, principalmente no âmbito político, que a gente vê hoje das metáforas que as pessoas comunicam, criticando, são entendidas pelo outro lado, assim, em geral pela direita, como um reforço. E aí eu não sei se isso aqui já não se encaixa no assunto que está rolando agora, mas quando eu levantei a mão e depois desisti, eu acho que se encaixava. Que é esses signos que a gente vê aparecendo na cultura pop, tipo, aconteceu com o Capitão Nascimento, no filme de Tropa de Elite, acontece hoje em dia com o Homelander, naquela série do The Boys e tal, e eu queria só... O tiro sair pela culatra, vamos dizer assim. Quando o tiro sai pela culatra, assim, porque é uma grande dificuldade, né? Foi comentado que
usar a linguagem do outro, das pessoas que são alvo dessa crítica é uma coisa que não é muito recomendada e tal, não sei. E aí tem esse limite, que ou você vira um comunicador que é muito rico, mas também que pode ser interpretado de diversas maneiras, assim, como, tipo, a gente tem a Laerte, que tem um meme que é assim, Laerte não entendi, que ela tem uma mensagem para passar, mas as pessoas, elas têm a própria interpretação. E também tem o outro lado, que é quando você xinga diretamente, critica muito enfaticamente, assim, que não deixa não deixa espaço. Aí você fica como um simplista, alguma coisa do tipo assim. Não sei se... Não, tá, eu achei uma excelente pergunta, até convido os membros do grupo para também quiserem comentar isso, porque eu acho que isso você falou só para deixar claro, você deixou duas coisas que você falou, dois temas importantes. Um é o cartoon que não é necessariamente claro. Que é uma coisa que sempre existiu, mas a Laerte virou a mestra disso, né? Que ela é incrível, tipo, ela é incrível no que ela faz e tal. Mas tem esse movimento de que virou graça na internet e tal, que é as pessoas não entenderem. Quando as pessoas entendem, ficam assim, meu Deus, eu não entendi a Laerte, eu sou uma cabeça e ela usa muito metáfora, só que ela não usa metáfora, como é que eu vou dizer assim, dessa maneira didática que eu mostrei. Por isso que eu estou falando, a metáfora ela não funciona sempre dessa maneira didática. Ela faz esse processo, mas não é necessariamente didático, porque senão não haveria poesia, né? Não haveria... Sim, exatamente. Você quer falar sobre isso, Daniel, um pouquinho? Eu acho que tem que ver o que o artista aí, o cartunista quer, né? Eu acho Laerte, aquilo que ela faz, é a melhor tirinha de todos os tempos, praticamente. Acho muito bom, porque está alargando mesmo as possibilidades de uma tirinha, né? Está explorando novos caminhos, e faz com maestria, assim, quer dizer, claro que gera... As pessoas estão acostumadas com outro padrão, então chega aquilo que é muito inusitado e diferente e provoca reações variadas também, né? Mas eu acho de uma qualidade, um domínio assim, da linguagem absurdo. Acho que o problema é assim, por exemplo, no caso, voltando ao caso do Jean, eu não sei se aquela foi exatamente uma tirinha bem sucedida em termos de um cara que lida com comunicação. Jean, acho um ótimo chargista também, de modo geral, manda uma coisa certeira, assim, nesse lugar que é esse lugar de comunicar, mas também não ser redundante, óbvio, né? Ele consegue fazer um cartoon de qualidade. Mas ali, no caso, ele deu um espaço, talvez, para uma ambiguidade que gerou confusão, né, de leitura. Que é o caso da Gabriela também, a imagem. Que não é dela só, é da própria Folha de São Paulo. Me parece uma ambiguidade intencional, né? Criar o caos pela ambiguidade, né? Mas eu acho também que o caso da Laerte me lembra muito a tua área que você pesquisou, que você ficou conhecido na tua pesquisa, não só o teu trabalho, mas do Steinberg, né? Que era uma pessoa que utilizava a metalinguagem como metáfora. Inclusive a impressão digital ali que apareceu, né? Totalmente, nossa. É muito Steinberg, né? Totalmente Steinberg. Aliás, uma das coisas que eu gosto aquele é antigo, esse cartão dos anos 90, uma pessoa que com certeza cresceu bebendo no Steinberg, né? Que nem a gente, né? Exato. Só para pessoas terem ideia, o Steinberg, ele meio que inventou metáforas de cartoon que, cara, definiram muito a nossa geração. E a nossa geração toda, dos nossos mestres, que era o Ziraldo, o Jaguar, todo mundo tinha bebido dos tropos, né, das soluções gráficas que o Steinberg tinha inventado. Ele meio que inventou um novo tipo de cartoon, né? Exatamente. E na New Yorker, né, que também tinha um padrão, ótimos chargistas, né, cartunistas, como Charles Adams, e etc., mas era muito comum aquele cartoon com uma legendinha embaixo, e o Steinberg começou, os primeiros 10 trabalhos dele ali ainda traziam uma legendinha, um textinho, né, junto, mas depois ele começou a fazer esse humor mudo que influenciou toda uma geração, né, quer dizer,
começou a haver muito trabalho com humor mudo no leste europeu, na Europa, e por aí afora. E eu acho que, de uma certa maneira, esse trabalho da Laerte, ela está procurando fazer um pouco esse tipo de caminho que o Steinberg está fazendo, quer dizer, tentar, eu não gosto da palavra sofisticar, porque parece que o outro, que o Chico Caruso não seria sofisticado, sabe? Mas assim, mas ele está tentando procurar uma linguagem que talvez desafie mais a pessoa, né? Desafie mais o leitor. Não sei se você sente isso também, Alex, assim, que ela está desafiando. Eu sinto que é uma escolha que assume um risco, porque essa folga de comunicação, ela dá uma margem para as pessoas aloprarem do jeito que elas quiserem. E esse viés de confirmação que as pessoas têm, assim, de acreditar no que elas querem, nas coisas que elas veem, né? Tá muito forte hoje em dia. E aí, tipo, eu acho que hoje em dia é um pouco mais perigoso você adotar esse gap de interpretação, sabe? Porque é muito recorrente, assim. Agora, ultimamente, como eu acho que foi Mário Castelo que deu aqui no chat uns exemplos assim bons, que é tipo BoJack Horseman, o Walter White do Breaking Bad, o Rick Sanchez do Rick and Morty, que são todos personagens assim que são em algum nível sátiras, coisas que a crítica tá lá, que a pessoa que criou não teve essa intenção de fomentar a maldade, os lados ruins dessa pessoa, e o espectador, ele pega pro outro lado, como se fosse uma confirmação, tipo assim, nossa senhora, esse cara é um idiota, então quer dizer que eu estou certo sendo um idiota também, ou algo do tipo assim, como... Então, uma coisa interessante, Alex, que traz ao ponto que o Marcos estava falando agora, que eu vi ontem um comediante inglês, que é o Jimmy Carr, não sei se vocês conhecem, que é um cara que faz humor para ofender as pessoas, assim, ele é um mestre em te destruir, assim. Uhum. E aí ele estava falando que ele teve um debate, acho, com uma conservadora norte-americana lá, que aparece todo dia na Fox News lá, e falou que ela não ajudava nada a humanidade, a única contribuição que ela pode fazer era morrer. E ele falou isso meio que na cara dela, assim. E aí, sabe o que aconteceu? Ele foi o tema principal do Fox News por 3 dias. Cara, ele, assim, o que ele ganhou de dinheiro com isso, ele, assim, ganhou milhões com isso, não tem dúvida nenhuma que ele ganhou milhões com esse negócio. Então, assim, o que eu acho que o Lakoff tá falando, cara, é que existe um mundo, que aí é o ponto que eu acho que a gente tá falando agora, o Marcos, quando levantou a questão, tá certo? Sobre os dados puros e tal. Cara, existe um mundo de comunicação que a gente finge que não existe. Existe um mundo retórico que a gente fica vivendo. No design, isso é triste, tá certo? Assim, desculpa, assim, eu tenho que tomar cuidado com as minhas metáforas pesadas, assim, porque eu tenho o maior amor pelo design. Mas, assim, é tipo, assim, no caso da gente que trabalha com ilustração e tal, é ridículo, assim, né? É ridículo. Mas o mundo da arte também tem esse problema, tá certo? Também fica ignorando e tal. E aí quando surge um Andy Warhol, que abandona a carreira de ilustrador e vira um artista plástico, a ilustração é uma coisa maravilhosa, porque foi validada pelo Andy Warhol. Mas aí o trabalho, né? Porque o Andy Warhol fez, e aí agora ele foi validado, aí tudo bem. E as pessoas ignoram o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na maneira como as pessoas estão... eu não quero usar a palavra comunicar, mas assim, as pessoas estão interagindo. Acho que é mais uma questão aí de como as pessoas se conectam, né? E que tem muito mais a ver com essas questões retóricas que a gente está falando do que necessariamente com verdades absolutas, né? Isso é design, isso é arte, isso é aquilo, isso é aquilo. Vamos passar para a Hannah? Oi, gente. Oi, Hannah, tudo bom? Prazer ter aqui, gente, a Hannah, que já está aqui também está no doutorado aqui com a gente, excelente ilustradora também. Tem que fazer o seu jabá aqui, e também especialista na área de metáforas também. Então, eu queria jogar uma... eu perdi um comecinho da apresentação, quando eu entrei já estava com Keanu Reeves, assim, eu não sei se eu perdi muita coisa. Não, Keanu Reeves foi o comecinho. Pronto. Eu queria só trazer umas questões, assim, porque eu sou você falou de Hans, eu achei legal, porque eu sou filhote
de Hans, né, dentro da pesquisa desenvolvida lá na Federal, na UFPE, eu sou de Recife, né? E eu comecei a estudar retórica por conta de Hans, e meu TCC foi com retórica, meu mestrado foi com retórica, e pretendo continuar no doutorado. Só vou mudando os objetos, mas sempre usando retórica como metodologia. E aí eu achei interessante que você falou todo aquele percurso do ponto de vista político, mas agora, quando vocês tocarem Laerte, me deu um tilt aqui, porque a Laerte postou um cartoon que ela faz uma brincadeira dizendo assim, cuidado com o quê? Aí, com a metáfora, um peixe sai voando assim, não sei se vocês todos viram. Eu vi. E pronto. E aí, essa questão de falar metáfora, e aí eu lembrei, e aí eu trago isso na minha pesquisa aí, e achei curioso que você não colocou, não sei se porque você não concorda, Ricardo, vou jogar essa... Vamos lá, opa. Eu e o Marcos Beccari, a gente adora uma polêmica, tá entendendo? Não é polêmica, é porque eu percebi que ele é meio... se não é polêmica, então, sei lá, não sei se eu quero talvez seja, mas assim, eu percebo que ele é mal visto, não sei o que é, o Duran. Sim, Porque Duran, que, para quem não sabe... Explica. O Jacques Duran, ele vai pegar os estudos de Poncipe e o primeiro, Barthes, e vai trazer isso para a publicidade. Porque Hans vai pegar no viés da retórica publicitária, que vem da escola espanhola, lá de Barcelona, onde foi que Hans estudou no doutorado. Então, eu acho que ele pegou a retórica do viés publicitário, que é uma retórica focada na criatividade, uma retórica para a criação. Sai desse lugar de análise e vai para processo criativo, exato. De método de criatividade, isso. E aí foi por conta disso que eu me aproximei da retórica, não em análise, em sim em criação. E eu gostava de entender as figuras de linguagem separadamente, entender as diferenças entre elas, e não só na lógica da metáfora. A metáfora é só uma figura de linguagem. O que eu acho que é a contribuição de Duran é trazer como se fosse um quadro. Sim. E eu até vou dizer a data para não ficar impreciso. Foi em 1973 que ele escreveu sobre isso. E ele faz um quadro, como se fosse um quadro de futebol, assim, com as figuras de linguagem e as suas relações, supressão. É como se fossem as figuras que são de supressão, as figuras que são de adição e etc., no sentido da construção da imagem. Eu achei muito didático para mim, que estava começando na graduação, entender a retórica dessa forma mais fragmentada. Porque a gente sabe que é tudo uma coisa só, que ninguém fica criando, pensando, já estou agora adicionando um elemento. Ninguém pensa assim. Claro. Mas ajuda bastante na análise e também numa noção de como é construída a mensagem visual. E aí, quando a gente fala de metáfora política, vocês falaram de Lakoff, metáfora, eu achei interessante que a gente só fica falando de metáfora e esquece que um trocadilho não é metáfora, é outro tipo de figura, e que existem diferenças entre elas. Sim. E eu acho que esse é o grande... Não, acho importante você ter falado. Porque a gente coloca tudo como se fosse metáfora. Assim, não, exatamente. Tem um debate fortíssimo na área de linguística cognitiva sobre o problema da primazia da metáfora, né? Porque, na realidade, eu vou falar como o Lakoff coloca, e tem outros autores também. Tem o Hanno Eses, que é um cara que vem depois todos esses autores que você falou, ele vem depois para analisar a ilustração. E aí ele trabalha muito do ponto de vista didático. Todos eles têm uma base teórica diferente, sabe? Eles não são muito unificados, não. Todo mundo tem o Roland Barthes lá como o pai. Só que eu acho interessante, viu, que o Gibbon Zip faz um ano depois, viu, gente? O cara, o Roland Barthes, o designer, faz um ano depois que tem o primeiro texto sobre retórica visual, tá? Eu acho isso uma coisa que impressionante. Mas, assim, todos eles, em geral, trabalham com publicidade. Em geral, de uma forma ou outra, trabalham com publicidade. Eu não mostrei aqui, mas eu tenho uma matrizinha que eu faço, essa tabelinha que você está falando, que eu tenho o meu método para infografia, é meio parecido com o método que eu uso para ilustração também.
E aí eu faço uma diferenciação entre tipos de metáfora, a hipérbole, a ironia. A ironia também é uma metáfora, porque você vai dizer uma coisa, você vai dizer, tipo, o exemplo que eu sempre uso, né? Você chega em casa e aí o filho fez uma super bagunça na casa, e você vira assim, que beleza, hein? Então ele está dizendo exatamente o contrário. Então é uma associação de uma coisa que não tem nada a ver com a outra, né? Então, assim, tem vários tipos, mas o outro grande elemento que a gente usa o tempo todo é a metonímia, ou também a sinédoque, que você pode usar o mesmo nome para as duas, que é quando você usa o símbolo meio para representar outra coisa, entendeu? Então ela tem uma relação simbólica para uma coisa que está representando. Então, por exemplo, ali a ovelha Dolly, ela em um nível, ela é uma metáfora. Você está relacionando uma ovelha com genética. Mas no outro nível, ela está representando, de uma certa maneira, aquele contexto daquele momento. Ela pertence à clonagem, tá certo? Como a pessoa representando a clonagem, ela é uma metonímia. São coisas difíceis. O problema que a gente tem é que, assim como o estudo de metáfora poética, exige uma preparação das pessoas, exige muita cultura visual. As pessoas precisam conhecer, ver, perceber. Por isso é tão importante que a gente, né, eu imagino você também, Hanna, que está começando a dar há um tempo já dando aulas e tal, que a gente possa um pouco, entre aspas, alfabetizar as pessoas sobre esses usos dessas figuras. Então, eu não menciono aqui para não tornar o assunto muito denso, muito complicado, mas eu acredito no uso da matriz. Agora, ponto que eu sempre falo, eu acho uma simplificação, como você colocou bem, não é assim que a gente trabalha. E eu acho que tem essa coisa que eu estou tentando fazer, que não é só um sistema de análise, é um processo de criação. Você quando aprende sobre metáfora, sobre metonímia no colégio, é para você escrever poesia, para você escrever melhor, tá certo? Então, o que eu quero é que as pessoas aprendam esses elementos para poder criar imagens, tá certo? Como artistas, ilustradores, seja lá o rótulo que você quiser usar para você, tá certo? Você poder criar e perceber melhor o potencial subjetivo da linguagem, porque não existe, gente, assim, se o Nietzsche está correto, não existe objetividade, não. Se você não entender o nível subjetivo, entre aspas, das coisas, você não está entendendo nada. E aí você não está... eu percebo muito isso, para encerrar essa parte aqui, que eu estou falando, com o pessoal que trabalha com quadrinhos. Talvez o Daniel tenha, como muitos alunos de ilustração percebem. O pessoal que trabalha com quadrinhos, eles não são treinados a trabalhar com metáfora. Então eles têm uma tendência a trabalhar com a literalidade do discurso, quando na realidade ele não entende, ele tem que entender que a história é uma alegoria, a própria história é uma metáfora, tá vendo? Então, assim, como a gente também não trabalha roteiro, o pessoal de roteiro trabalha muito metáfora, como a gente não trabalha roteiro, o pessoal vai fazer quadrinhos, desenho animado, sem nunca ter estudado roteiro. E, sabe, eu acho que a gente está precisando não só ficar vendo isso como problema de... A pena que a Bárbara não está aqui, ela vai falar isso no próximo tema. A linguagem visual não é só de elementos não textuais, tá entendendo? A linguagem visual é de tudo, né? Então a gente está tentando despertar os designers e os artistas e as pessoas que estão criando para compreender um pouco melhor a linguagem que eles trabalham. Acho que é isso. Só para finalizar, Ricardo, fala. Só para finalizar, porque eu tinha outra questão além dessa, que é porque eu trabalhei como diretor de arte de um jornal e aí eu me identifiquei bastante com essas questões da cozinha que você falou. Porque infelizmente você se identificou com... Você preferia não se identificar, mas você se identificou. Exato, não, porque aí, primeiro que eu até já tinha usado essa fotografia de Gabriela para falar sobre isso, mas eu até queria saber de vocês, aí é uma pergunta, da repercussão, se houve um retorno dela sobre o que aconteceu, porque eu só soube do caos, eu não soube do retorno dela, se ela escreveu algum texto em algum lugar explicando o que aconteceu, se tem uma explicação do que aconteceu, como foi o processo, se foi comissionado aquilo ali, se foi... Isso ela nunca falou, Não se fala, né? Não, porque eu acho interessante isso, primeiro para discutir o conceito de ilustração, né? Porque
isso tudo agora eu vou falar como designer do mercado e não designer teórica, porque minha pesquisa nunca foi em ilustração, apesar de lidar com emoji, minha pesquisa é sobre emoji, que é um tipo de ilustração, mas eu não foco, não é uma pesquisa sobre ilustração, é uma pesquisa retórica. Eu não tenho fundamentos de ilustração para debater isso aqui, mas como uma pessoa que trabalha no mercado e trabalhou num jornal, numa posição de poder, eu quero comentar no mundo prático agora, tirando a teoria, que eu percebi trabalhando essa questão da ilustração, da fotografia como ilustração. Eu trabalhei no jornal Pernambuco, o Suplemento Pernambuco, não sei se todo mundo aqui conhece. Por exemplo, a gente trabalhava com muito desenho mais expressionista, a gente juntava, a gente sai de um país em que os jornais literários todos têm uma obsessão em fazer desenho realista. Então, vai retratar um autor, aí faz lá desenho de pena, pintura. E aí, a gente estava fazendo uma coisa muito mais... Conceitual, assim, então, trabalhava muito com colagem, trabalhava muito com abstracionismo e etc. Vocês falando sobre isso, eu morri de rir aqui, lembrando do editor dizendo, pode tirar, que eu diagramando, porque diagramar também é uma forma de posicionar locais de visão mais de poder. O que é alto, o que é baixo, tudo são metáforas. O que é baixo. Porque tudo isso, todos esses preceitos de infografia também se implicam na diagramação, né? De infografia. Difícil e não encontrar coisas metafóricas. Isso, então, por exemplo, eu tinha colocado Nelson Rodrigues em cima de Grace Passou. Era uma matéria sobre dramaturgos. Aí tinha mulheres e homens, mulheres pretas, mulheres brancas, homens antigos, cânones antigos, cânones novos, era uma mistura. E aí eu lembro que eu coloquei, não era por uma questão política na minha cabeça, era porque, não, vou botar Nelson Rodrigues aqui em cima porque é mais antigo. Aí ele, não, pelo amor de Deus, bota a Grace Passou em cima para não ter confusão. Eu nunca vou esquecer disso. Então, esse é um fato de cozinha. Exato. Então, dizer que não sabe o que está fazendo é mentira, porque tudo é pensado milimetricamente dentro do processo de diagramação de um jornal. Porque Grace Passou é uma dramaturga atual, que está em alta, uma mulher negra, né, uma mulher preta. Então, como é que a gente vai colocar Nelson Rodrigues, que era extremamente de direita, em cima da mulher? E vai é uma bomba pedindo para explodir. Né? Então, tudo... E a capa parece que era ela, não me lembro. Bem... Então, tudo era foto, a gente está falando de foto. E aí entra na questão do que é foto, o que é ilustração. Eu lembro que isso foi uma grande questão no todo o processo que eu estava como diretor de arte, até que ponto a gente vai deixar o quão parecido com a realidade e o quão distante. E essa coisa do quão mais parecido e mais distante é a relação retórica de literalidade e distanciamento da imagem. Né? Quanto mais literal, mais fotográfico, digamos assim. E aí entra essa questão de forma e conteúdo, que é uma dualidade que também não deveria existir. Exato. Mas tem momentos em que isso pode pesar mais para um lado ou para o outro. Isso é um fato. Você pode... a foto é literal, mas o movimento, o gesto é extremamente... É interessante que você vê um caso, são duas... Olha só que eu acho interessante, como isso é um exemplo... super didático para a gente poder estar usando, Daniel, por exemplo, para poder falar com os alunos. É uma fotografia, a princípio, né, Marcos? Assim, é um fato, cara, tá entendendo? São dados ali, tá certo? É uma fotografia, tá? Mas você botou uma em cima da outra, virou uma alegoria, virou só colocar um em cima do outro, já tem uma história inteira que a gente já está criando ali naquele negócio, sabe? Então, assim, essa coisa de que a fotografia não é ilustração, o termo ilustração, que a gente não debate ele direito, tá certo? Todas essas questões deveriam estar sendo muito colocadas nos cursos que trabalham com visualidade, tá certo? As artes plásticas precisavam trazer mais as metáforas cotidianas, tá certo? Que elas meio que usam, em geral, de uma forma irônica, né? Vamos criticar a sociedade e tal, e não debatem como se fosse uma coisa se colocando fora, e o design se coloca nessa posição de neutralidade, quer dizer, e aí eu não acho que a gente não está preparando as pessoas como cidadãos assim no debate a pensarem o que é o tipo de comunicação que ele está fazendo, tá? E também não está ajudando o artista, o designer, o ilustrador, sei lá o que for, a criar, tá certo? Porque eu acho que você não consegue perceber que a diagramação é uma construção metafórica,
Agora, o diretor de arte que está trabalhando lá, o editor da revista, se eles não souberem disso, eles são demitidos. Isso é simples. Eles vão fazer tanta merda que eles não vão sobrar um mês ali dentro, né? Assim, pessoas ingênuas, tá certo? Por isso a minha dúvida, Ricardo, era sobre se essa foto tinha sido projetada, se foi algo assim que aconteceu, e até que ponto eles podem usar que não, foi por acaso, ou que se foi projetada, não pode dizer que isso não é uma ilustração. Desculpa, já... Eu concordo totalmente. Para mim, aí, assim, eu não sei se a gente vai ter tempo para debater o conceito de ilustração, mas para mim a ilustração, na sua essência, ela é um elemento complementar, tá certo? Onde você valoriza o texto escrito e a ilustração está em segundo plano. A realidade é que a ilustração vive para subverter isso, tá certo? O caso clássico são as capas do Norman Rockwell, que ele fazia, né, o grande ilustrador realista, etc. Ele fazia meio que uns cartoons, assim, né, uns ensaios e tal, na capa do Post, né? E aí, da revista do Post, e aí ele... E não tinha nada a ver com o que estava escrito dentro do jornal. Assim, era um cartoon dele, como da Laerte, que ele botava na tampa e pronto, acabou. E aquilo era chamado de ilustração. Então, assim, se o cara mais tradicional de ilustração do mundo não fazia ilustração no conceito tradicional, beleza. Agora, se você trabalha com ilustração, você é contratado, a princípio, por isso que as pessoas são demitidas, tá certo? É contratado para ser complementar, não para você colocar o ponto principal. Então, toda vez que o ilustrador está fazendo isso, se ele não foi convidado a isso, ele está fazendo um trabalho de subversão, em algum nível, tá certo? Então, a ilustração é um tema que a gente precisava estar pesquisando mais, inclusive para a gente poder entender mais. E a ilustração, gente, ó, só para jogar areia num tema que a gente não tem como debater aqui agora, mas talvez valha a pena, né, Hannah, a gente talvez promover um debate sobre isso. Se você entra na internet agora e bota arte, você vai ter, sei lá, quantas pessoas citando e tal. Se você botar ilustração, é uma quantidade absurda. Todo mundo considera que tudo que tem no Instagram, que é desenho, é ilustração. E não é ilustração aquilo. O cara fez um desenho da avó dele e postou na internet. Isso, a gente sabe, isso não é uma ilustração, isso é um desenho da avó dele. Aquilo as pessoas chamam de ilustração. Então, se tem um momento no mundo que a gente precisa estar debatendo o que é ilustração, é agora, porque... Mesmo o design, né, cara? As pessoas também fazem uma confusão, quer dizer, mas um desenho que não é ilustração. Um desenho mais modernoso vira design. Exatamente. Eu vejo uma confusão dos alunos. Assim, só para encerrar meu comentário e voltar para minha escuridão, Não, participa, por favor. Eu ousaria dizer que essa foto da Biló, só para jogar a bomba assim, bum, eu ousaria dizer que ela não é uma ilustração, ela é uma capa. Ela fez aquela era a capa do jornal daquele dia, porque a pegada daquela foto era uma capa, tipo, uma capa do jornal. É como se, eu falo isso porque no jornal da gente as capas eram desse tamanho e ilustradas, era um jornal ilustrado. Eu acho que era essa a particularidade do jornal. E aí, apesar de ser uma foto, é uma capa, aquela foto foi a capa do jornal daquele dia, e é por isso que ela teve tanto debate e poder, porque ela tinha muito mais, ela era muito mais que uma ilustração, eu ousaria dizer. Eu acho que sim. Não, e é exatamente. E aí, se a gente tem que debater o que é a função daquela peça gráfica ali, aí ela transcendeu qualquer coisa que seja fotografia, fato, ela é muito mais do que aquilo. E aí a gente vai perguntar o que é uma capa, o que é isso, qual a função de uma capa. Né? Mas, professor Rafael, bota para frente esse negócio, porque senão a gente não vai terminar. Obrigado, Ana. Muito brevemente comentar que o Fanon, que o Matheus comentou, eu sou super fã. E essa ideia de uma apropriação tecnológica, entendendo aí a tecnologia de uma maneira mais ampliada, né? Não como só técnica, que no caso o Matheus comentou da Revolução Argelina, mas geralmente o Fanon retoma até a Revolução Haitiana, né? Que se apropria de maneira decolonial, como eu dizia, de uma tecnologia francesa, no caso. Isso eu acho que é, digamos, um caminho promissor. E percebe, eu não vejo isso como sinônimo de revolução tal como Marx entendia.
é uma outra forma de revolução, porque justamente se apropria de uma forma um tanto subversiva, que não é simplesmente tomando os meios de produção, mas é tomando certas linguagens, né, o hino da França, tomando justamente todo um vocabulário, uma sintaxe, que requer justamente essa busca por conhecimento colonial, assim, por aquilo que... Eu vejo isso com muita clareza na própria origem, se a gente quiser, do design, se a gente entender que essa origem tem alguma coisa a ver com o William Morris. O Morris... A origem do design moderno. Enfim, isso é discutível, obviamente. É discutível, claro. Do conceito que a gente conhece de design, do conceito de design. Porque, assim, se há um consenso sobre o Morris é que ele era controverso. E ele nos parece cada vez mais controverso porque ele era, assim, um medievalista, né? Fã da Távola Redonda, dos cavalheirismos ali, das narrativas cavalheirescas, né? Medievais e tudo. E, ao mesmo tempo, era líder socialista, né? Então, como é que isso faz sentido? A estética dele para nós, mas eu acho que na época dele também, ultraconservadora. E ele trabalhava diretamente como empresário. Assim, eu acho que... E não deixando de lembrar que ele era profundamente marxista, né? Então, mas eu acho que o marxista, digamos, ortodoxo, diria justamente que não. Não só porque ele não conhecia Marx, né? Ele não leu Marx exatamente, mas principalmente porque ele se rendia ao mercado, enfim, né? No fim das contas olha só, essa que é a contradição clássica do William Morris, né? A gente vai ter que encerrar, mas assim, bora fechar com essa, Marco, que achei ótima, que é a nossa contradição predileta, que chama-se William Morris, né? A gente vive para debater a contradição que é o William Morris. Cara, o William Morris era o cara que queria criar um workshop medieval no século XX, utilizando os instrumentos do capitalismo industrial do século XIX. Isso. Que porra é essa? E aí depois ir vendendo para a elite. Era tão caro o que ele fazia que só as pessoas muito, muito ricas podiam consumir o que ele fazia. Isso. E o fato é que, assim, ele só não... o problema é que não deu certo. Mas eu não acho ele ingênuo, sabe? Ele quis ali, tipo, estrategicamente, ver um aspecto até folclórico, assim, que era próprio ali do povo inglês. Talvez até uma estratégia retórica, sei lá. Não muito diferente de Monteiro Lobato, que a gente teve aqui no Brasil, essa releitura de raízes. Com a diferença que ele era de direita de verdade, né? Exatamente. Mas no caso do William Morris, ele honestamente era um revolucionário. Ele queria mesmo, e escreveu. A gente conhece ele pelo trabalho de design, artista, artesão, mas ele tem muito mais produção escrita do que design. E você vê na produção escrita dele que tem, assim, uma teoria sistemática, assim, de como construir uma sociedade nova, socialista e tudo. Então, eu não sei. Profundamente utópica também. Claro. Não muito diferente dos livros que ele escreveu, que também tinham essa ideologia, livros que foram talvez um dos maiores influências para o Tolkien. As pessoas esquecem que o William Morris tem uma influência direta no Tolkien. Assim, as obras dele, se você for ler agora, a única coisa que você vai ver mais parecida com isso é Tolkien. Elfos e pessoas e coisas desse tipo. Também influenciou muito o amigo dele lá, o C.S. Lewis e tal, que eram profundamente conservadores. O C.S. Lewis o texto é uma grande contradição, viu, Marcos? Assim, eu amo a retórica do texto do C.S. Lewis. Ele escreve de um jeito que dá vontade de chorar, de tão bom escrito. É totalmente conservador, não dá para concordar com nada que ele fala, tá certo? Agora, dois super conservadores que foram influenciados pelo autor medievalista socialista. Pois é. Por isso que a coisa é mais complexa. Nunca é assim, sabe, a gente estabelecer uma linhagem histórica
que faz todo sentido. E o ponto que a gente está falando, Marcos, aí a gente vai fazer um grupo de estudo para todo mundo concordar com uma visão de um problema que é o nosso papel é trazer a porra do rizoma dessa merda, tá entendendo? Quer dizer, é você fazer as conexões, tá entendendo? Porque senão, cara, a gente vai, assim, você pode... Não, eu não estou dizendo que não tem espaço para, tem espaço para tudo, como aliás o Rafael sempre lembra, tem espaço para tudo. Mas eu acho que a gente tem que estar aqui, ter um momento para a gente poder fazer reflexão mesmo, assim, mais aberta. Né? Sim. E queira ou não, indiretamente o William Morris ele influencia, por exemplo, de novo, não diretamente, né? Mas a própria Bauhaus. Você tem assim, o Arts and Crafts alemão, que vai fundar a Werkbund, que por sua vez vai ter ali uma dissociação que vai gerar a Bauhaus. Então, você vê, e a Bauhaus, assim, de uma maneira bem diferente do William Morris, também é progressista, no mínimo, né? Sim. Então... Não, olha, assim, para fazer aquela conexão que os historiadores, desde os anos 90, têm feito, muito adoram fazer, eles até se apropriaram um pouco de história do design, eu acho. É mostrar que a visão socialista, toda a construção retórica, visual, socialista da Bauhaus construiu o neoliberalismo de Nova York. Sim. Nova York é a manifestação visual de ideais de design da Bauhaus. O prédio, o alto, tudo aquilo foi inventado pelo pessoal Bauhaus. O Art Deco, né? O Art Deco, que vem daquela coisa. Tudo aquilo que nasce muito de ideais sociais, não só da Bauhaus, mas dos artistas revolucionários germânicos e etc. do começo do século. Até russos, né? Até russos. Não, os russos socialistas contribuíram diretamente para a criação. Se isso aconteceu com ele, eu perdoo o William Morris, coitado, que tem inventado o neoliberalismo do visual, tá entendendo? Industrial também. Então, assim, se isso está acontecendo, cara, e eu vou debater isso, qual vai ser o posicionamento puro que eu vou ter? Porque isso que é o jogo que sempre, quando a gente está no momento de polarização, vamos encontrar a posição pura e aí a gente está bem. Porque a gente vai chegar lá, vai estar de boa. O próprio Malevich, que para mim é o artista, por definição, mais purista que existe, né? Do suprematismo, quadrado branco, preto sobre preto, alguma coisa assim, ou branco sobre branco. Ele contribuiu com a Revolução Russa, né? Em 17. Depois foi exilado, não lembro se foi no Trotsky ou no Stalin. E daí ele foi exilado, foi para a Alemanha e foi fazer o que na Alemanha? Voltou à arte figurativa realista. Exatamente. Final da carreira dele. Ele fazia coisas bem medievais, assim. Exatamente. Ou seja, e daí você vai ver, então ele virou a casaca, deixou de ser de esquerda e tudo. Não. Você vê a biografia dele, ele sempre defendeu isso. Ele só desistiu da retórica visual, ou da linguagem revolucionária que ele ajudou a fundar, né? Exato. Não, e o Chicot, né, que começou, que ele inclusive tinha um nome russo, de tão socialista que ele era, ele inventou um nome russo para ele. E aí foi um grande nome da tipografia, né? E aí depois resolveu abraçar o conservadorismo gráfico, e aí teve uma posição onde... E aí de fato ele mudou um pouco a posição política dele, mas assim, cara, assim, não é... Sabe? E ele contribuiu muito nos dois lados, assim, então é isso, assim. Infelizmente, cara, já deu 5 minutos das 5 horas. Eu não preciso concluir nada, posso simplesmente terminar o programa. Vou entregar para o Rafael poder fechar, Rafael, por favor. E a frustração do Rafael, que tem vários temas que tem a ver até com o doutorado dele, ele acabou não falando. Eu peço desculpas, viu, Rafael e Ricardo, não, Márcio, que é isso? Não tenho frustração nenhuma aqui. Eu só tô rindo. Eu queria, sei lá, eu vou terminar. Posso ter, inclusive, terminar de uma maneira equivocada, colocando aqui algo que foi que Hannah falou, que foi diagramar como uma forma de poder. Sim. E aí eu acho que, de alguma maneira, isso pode trazer ainda mais, trazer para
para cozinha e não para coxinha, para cozinha Muito bom. do design, e como a gente pensar que a nossa prática não é uma prática política e nós temos que estar atentos e atentas ao que a gente faz, né? Não dá para alegar neutralidade, não dá para alegar inocência que não sabia que estava fazendo, porque não rola. Então, não sei, eu acho que é isso. A participação de todo mundo. E a gente termina com o tchauzinho. Todo mundo liga as câmeras, por favor. Próximo encontro é dia 15, né? Próximo encontro é dia 15, que é com a Bárbara. Na Bárbara? Semana que Exatamente. Bárbara é comunicação. Peraí, agora eu não me lembro o título, peraí. É design como comunicação, Design né? como Alguma comunicação, coisa assim. exato. Design como comunicação, que é a Bárbara Emanuel, que é uma referência na área de retórica visual. O livro dela é super importante, Retórica do Design Gráfico, está disponível para vocês verem. Eu vou até ver se a gente bota o link na próxima reunião para o pessoal ver. Que ela traduziu, né? Que ela defendeu em inglês e depois ela traduziu para o português. Exatamente, defendeu na Alemanha. Finalmente. Olha o ethos colonialista massa, tá entendendo? Traduzir, então lê, você teve trabalho para você traduzir para o português, então lê o trabalho de Bárbara. Pronto, gente, é isso, obrigado. Isso. E o tchau. Liga as câmeras para a gente dar o nosso tchauzinho, tá? Porque é uma tradição do visualmente, tá certo? É uma tradição do Anticast, a gente continua no visualmente. Minha câmera deu pau. Não tem problema não. Então, gente, tchau! Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado aí, Ricardo. Obrigado você, Rafael. Obrigado, Marcos. Obrigado, Hanna. Obrigado, Matheus, Gabriel, Valeu, Alex. Ricardo. Tamo junto. Tamo junto, cara. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Foi ótimo. Foi ótimo. Um abraço. Tchau, Um tchau. abração. Tchau, tchau.